Bem, eu acho que, Leopoldo, o Felipe já deu muito motivo para a gente ficar estressado. Nós, enquanto profissionais de saúde, vamos ficar responsáveis por prescrever, por causar uma calamidade que vai levar a um genocídio de ordem mundial, né? Porque nós estamos causando uma resistência bacteriana. O pouco que está conseguindo tratar são com antibióticos que ainda estão em desenvolvimento e que vão ser inatingíveis para grande parte da população que busca tratamento. Ou seja, a gente está na beira do caos. E nós somos os responsáveis por isso. Então, eu acho que a gente tem motivo para ficar um pouco estressado, né? Como é que a gente lida com esse estresse da assistência e esse burnout, Leopoldo? Vamos lá. Eu quero primeiro começar agradecendo pelo convite e a gente sabe o quanto esse espaço é um espaço de prevenção, né? E a gente precisa encarar a saúde mental como saúde, porque infelizmente ainda hoje a saúde mental ela é reconhecida, ela é identificada quando os médicos não encontram nada, né? Então é uma doença da mente, uma doença do imaginário que parece que por não ser diagnosticada no exame ela termina não tendo tanto impacto. E o que a gente vive hoje, e esse é um grande desafio desse alerta aqui no espaço do MIPEDUCA, falar sobre o burnout nos profissionais de saúde, falar sobre o nível de estresse que todos nós estamos submetidos. Se eu começar perguntando aqui quem está cansado hoje, entendendo que nós estamos na quarta-feira, metade da semana, né, eu posso afirmar que boa parte de nós vamos levantar a mão, né? Mas o burnout ele tem uma condição muito mais danosa nesse aspecto e a gente vai fazer um pequeno trajeto para entender essa organização. Então, são 3 pontos. O que está acontecendo no mundo? Como nós chegamos até aqui e o que fazer? Naturalmente, nós somos bombardeados por gatilhos estressores, né? Então, a aula de Felipe sobre antibiótico, eu já estava aqui querendo lavar a mão, né? Pensando em proteções e estratégias de prevenção. E é isso que a gente precisa fazer, né? O papel da educação é um papel de desenvolver estratégias de prevenção em todos os aspectos. E a gente acha, eu sou psicólogo, né? Não preciso entender nada de antibiótico, tá? Mas eu preciso entender de prevenção, eu preciso entender de como eu consigo me cuidar melhor. E a mesma coisa se aplica a burnout, se aplica à saúde mental. Então, esse é o nosso percurso. Primeira pergunta: o que está acontecendo? Parece que o mundo está fora do trilho, parece que o mundo está numa voltagem mais acelerada, parece que o mundo está numa rotação que a gente não consegue identificar. As coisas não cabem num dia. 24 horas é muito pouco, a gente sempre queria mais horas. E está errado. A gente precisa trabalhar com as horas que a gente tem, não querer mais horas para trabalhar. Então, esse é um ponto, né, que fala de uma sociedade superlativa, uma sociedade que todo mundo tem que produzir muito, as pessoas se reconfiguram, né? É bonito dizer que trabalha muito. Eu estou cansado porque eu trabalhei muito. Eu estou exausto, né? Eu estou produzindo muito. Eu estou publicando na pós-graduação para quem está ou para quem vai enveredar, né? O pessoal da residência já começa desde a graduação com checklist. Eu tenho que ter publicação, tenho que ter monitoria, tenho que ter a pontuação da interprofissionalidade, eu tenho que ter um estágio, extensão. E aí, quando a gente entra no mundo do trabalho, é a mesma coisa. Eu tenho uma quantidade de pacientes, eu tenho artigos para publicar, eu tenho capítulos de livro, eu tenho preceptoria, supervisão. E quando a gente pensa em profissionais de saúde, nós amplificamos essa lente, porque todos nós estamos muito mais bombardeados por esses aspectos de exaustão do que a gente imagina. Nós normalizamos o cuidado do outro e negligenciamos o nosso cuidado. É muito cômodo nós pensarmos em estratégias para o outro se cuidar, mas é muito mais difícil nós, já sabendo das estratégias para autocuidado, a gente implementar na nossa rotina. Todo mundo aqui, de uma maneira geral, vai ter dificuldade de fazer atividade física, dificuldade de gerenciar tempo, falta tempo para a família, às vezes não deu tempo de dar atenção ao filho, essa coisa toda. Então, quando a gente começa a discutir os aspectos de burnout, eles dizem de uma sociedade que tende ao cansaço, que não é possível produzir tudo que a gente produz nesse tempo de 24 horas que nós temos, que inclui, muitas vezes, comunicação instantânea de WhatsApp, final de semana, altas horas da noite, etc. Né? Então, o que é que está acontecendo com a gente? Essa imagem ela é muito emblemática e talvez ela reflita boa parte dos estudantes em véspera de prova ou em processo de residência. Né? E aí, Leopoldo, mas não é para a gente falar de burnout em profissionais de saúde? Os estudantes eles já são profissionais de saúde, eles estão com o pé dentro da área e eles já imaginam, o nosso cérebro já faz toda essa projeção de como vai ser essa rotina. Então, não é incomum sintomas de adoecimento mental desde essa época. E mais ainda, né, nós estamos vivendo, e aí a gente parte para uma outra imagem que também é estimulante do ponto de vista de ser um alerta para nós pensarmos sobre o autocuidado,
no quanto as crianças estão estressadas, no quanto as crianças estão tendo ansiedade, no quanto as crianças têm se sentido vulneráveis. Então, essa cadeia de pensamento, e aqui no IMIP nós somos um hospital de saúde integral, atendemos a todos os ciclos da vida, e a gente sabe que essas crianças que estão nascendo, as crianças que estão lá no canguru, as crianças que estão na enfermaria, serão adultos que terão vida produtiva, que irão estudar, e muitos serão profissionais de saúde. Então, a gente precisa parar e voltar em pensar sobre como nós estamos manejando todos os gatilhos de ansiedade e estresse. E talvez essa seja uma hipótese, ou algumas das hipóteses, para justificar como nós chegamos até aqui. Nós normatizamos a sobrecarga de trabalho. Nós normatizamos o excesso. Né? Então a gente precisa primeiro tomar consciência disso. E é muito interessante, porque quando a gente começa a falar sobre esse processo, boa parte das pessoas ativam a distorção cognitiva que é para a proteção. Então estou trabalhando muito, não vou fazer mais nada. Se eu estou fazendo tudo isso, então não devo fazer mais. E o processo não é esse. O processo é a tomada de consciência e o redirecionamento das atividades para que a gente normatize uma vida com mais qualidade. Então, o estresse ocupacional, e aí tem uma diferença do que é estresse e do que é burnout. O estresse é essa etapa inicial. Ela é o nosso sistema de alerta, é o nosso sistema de alarme de que alguma coisa não está bem, que alguma coisa está saindo do caminho. E no trabalho, especificamente, desencadeia muitos prejuízos à saúde física e mental e, por consequência, prejuízos à produção. Né? Então, parece uma conta que não cabe, né? Mas é uma conta que precisa ser feita. Se eu tenho pessoas mais estressadas e exaustas, elas produzem menos, trabalham menos, têm mais dificuldade nas relações sociais, e isso tudo tem um custo. E, de fato, pensando em profissionais da saúde, isso impacta principalmente a rede de cuidados. E aí eu vou buscar a frase de Felipe, que disse: o profissional tem que ter muita cautela na prescrição da medicação. E, às vezes, ele precisa redirecionar a sua ansiedade para ter o tratamento com base em evidência que seja mais efetivo e ele consiga gerenciar todos os estímulos que ele é cobrado a ter, que é o resultado rápido. Né? Então, boa parte dos médicos que eu converso, e quando estão nessa transição, saindo da residência, começando a atuar autonomamente, porque na residência ainda tem um backup ali do preceptor, né? Na vida autônoma vem essa transição. E agora, será que eu vou conseguir fazer tudo isso que eu fazia quando eu estava na minha formação? E aí me chamou muita atenção semana passada, acho que vocês viram, né, essa imagem, um robô que arriou a bateria. Né? E as pessoas começaram a dizer: nossa, o robô quebrou de tanto trabalhar. E é isso. Né? Nós também quebramos. A nossa saúde mental ela é invisível, mas o nosso corpo responde. E nós temos como estratégia mapear comportamentos que são alerta de que alguma coisa não vai bem. A gente não precisa arriar a bateria como robô. A gente não precisa se afastar do trabalho. A gente não precisa entrar numa condição de exaustão. Existem estratégias que podem ajudar a gente a manter uma vida saudável e manter o trabalho organizado. Então, como é que a gente identifica esses primeiros sinais? A gente vai dividir dois grandes grupos, sintomas físicos e sintomas emocionais. Existem dois modelos na literatura que nos ajudam a entender isso, principalmente pensando nesse processo de trabalho, e alguns sintomas eles são bem frequentes e perceptíveis. Cansaço, angústia, aperto no peito, sensação de que as coisas não estão indo muito bem, que eu não estou conseguindo produzir tanto quanto eu produzia antes, que eu não estou conseguindo memorizar ou estudar com tanta facilidade quanto eu conseguia antes. E um dos modelos, que é o modelo de Maslow, explica o burnout considerando três categorias. Uma categoria de exaustão emocional, de um cansaço que não passa, uma categoria de despersonalização ou cinismo, e isso é muito grave. É quando o trabalho não é mais importante para a gente. Tanto faz, posso trabalhar, posso não trabalhar, estou nem aí. Né? Esse é um ponto, mas mais ainda, implicações no cuidado de pessoas que estão em condições de talvez mais vulnerabilidade do que nós. E o outro ponto é a baixa realização profissional e pessoal. Não sou tão bom quanto eu achava que eu era, o meu trabalho não me abre outras possibilidades, será que eu vou ter que fazer sempre a mesma coisa todos os dias? E o trabalho perde sentido. Né? Então, o tempo foi passando, as pesquisas se desenvolvendo, surgiu um novo modelo de burnout, mas muito similar. Né? E uma frase importante que os autores direcionam quando eles falam do cansaço extremo é que o cansaço do burnout é a drenagem da nossa energia e isso traz um cansaço que não passa. Você pode dormir o final de semana inteiro, você pode dormir às 7 da noite, acordar às 8 da manhã no dia seguinte, mas esse cansaço não vai passar. E isso gera situações de afastamento ou aversão ao trabalho, né? O que é muito complicado, porque o trabalho passa a ser um gatilho de ansiedade, não mais de prazer.
E isso reduz a nossa capacidade de regulação emocional e cognitiva. Então, é como se nós perdêssemos o controle das nossas emoções, é como se nós perdêssemos o prumo da nossa vida. E isso é muito sério, né? Uma metáfora que a gente utiliza para explicar o burnout para pacientes, por exemplo, é a metáfora do elástico. Quando a gente estica um elástico, ele tende a voltar para a sua forma original. Mas se a gente estica muito, estica muito, estica muito, tem uma hora que ele perde a força e ele não volta mais, né? E o burnout é essa condição, principalmente nos profissionais de saúde, de você esticar o elástico além da conta, negligenciar todos esses sinais e sintomas que foram sendo alertados. E eu trouxe o recorte de 3 estudos muito brevemente, só para a gente reforçar a necessidade de cuidar melhor e de cuidar bem dos profissionais de saúde que estão em formação. Então, diversos estudos no mundo todo, e talvez essa seja uma classe, né, de pessoas, um grupo de pessoas que tenham uma condição de vulnerabilidade já constatada na literatura. Estudante universitário hoje é um grupo de pessoas, uma população que já é reconhecida como mais vulnerável por uma série de motivos. Primeiro, porque foram convocados a escolher uma profissão que eles entendem que vai ser ela para o resto da vida, é a escolha da minha vida, então não posso errar. São pessoas que estão dentro de um contexto social de cobrança muito alto, né? Então tem que se formar, tem que ganhar dinheiro, não só dinheiro e muito rápido. Existe uma mídia digital toda processada, né, com algoritmos dentro desse modelo de que um profissional de sucesso tem tais características. E isso tudo dificulta, né, a organização e um perfilamento cognitivo mais saudável. Então, esse estudo ele mostra um perfil latente de sintomas depressivos em estudantes de medicina, e ele avaliou escolas de medicina na Alemanha. Né? E aí o que chamou mais atenção é que cerca de 50% dos estudantes, até mais que isso, do primeiro semestre já apresentavam esses sintomas. Isso é muito sério, isso é muito grave. Esse outro estudo identificou que cerca de 81% dos estudantes têm preocupações com o seu bem-estar emocional, né, desde muito cedo. E que 66% deles já tinham um problema mental prévio ou conseguiram um problema mental novo no momento da coleta de dados, e 37% nunca procurou tratamento. E existem algumas hipóteses para justificar isso. A primeira é que, ainda hoje, o acesso à saúde mental é muito difícil. Quando a gente pensa no SUS, nós temos uma realidade de uma fila de espera muito grande, né? Outra hipótese que justifica essa realidade é o alto custo dos serviços de saúde mental. Fazer terapia, procurar um psiquiatra, usar medicação é muito caro, né? Então, são 2 barreiras importantes que a gente precisa começar a pensar. Um outro ponto, e aí volta para os processos, né, dos profissionais de saúde, o processo da fadiga por compaixão, né? Quem nunca foi afetado ou foi mobilizado, ficou mobilizado emocionalmente por um paciente que atendeu, por uma história que ouviu, né, por um trajeto. O paciente que saiu de casa às 3 da manhã e chegou aqui no IMIP às 8, 9 da manhã e foi atendido às 3 da tarde. Né? Porque essa muitas vezes é a única forma que ele tem para receber um cuidado. Então não há como não mobilizar emocionalmente profissionais de saúde que estão a todo tempo, principalmente os que estão no SUS, diante dessa condição de vulnerabilidade. Então a fadiga de compaixão está impactando negativamente as interações com os pacientes e levando ao esgotamento médico. Então, essa é uma das hipóteses, por exemplo, que justificam a imagem distorcida, que não é uma imagem real, de que médicos são mais frios ou são mais racionais. Né? Então, essa não é uma realidade, muito pelo contrário. E aí, estudantes de medicina, eles precisam falar e normalizar as coisas angustiantes que eles veem como parte do treinamento deles. Né? Então, a gente precisa pensar, e eu acho que é importante, a gente tem vários estudos que falam da importância das metodologias ativas de aprendizagem no desenvolvimento de habilidades e competência em graus de aprofundamento, né? Então, isso faz toda a diferença na hora da formação. E inserir o estudante num ambiente de prática fortalece o desenvolvimento dessas estratégias de enfrentamento. E que eu não poderia deixar de falar também de que nós ainda estamos vivendo ou processando o resíduo emocional da pandemia. Né? Então, isso não acabou. Né? Na época da pandemia, a gente fez esse estudo aqui no IMIP, né? Não no IMIP, a gente fez um estudo nacional, foram quase 2.000 pessoas participando, e a gente identificou um dado que chamou muita atenção, que estudantes apresentavam médias de scores significativamente maiores de depressão, ansiedade e estresse quando comparado à média de profissionais de saúde, a professores de outras profissões. Então, profissionais de saúde, professores e estudantes
foram identificados como a população mais vulnerável do ponto de vista emocional. Então, o que é que o burnout faz? Ele acelera todas as outras condições de adoecimento. Ele desliga o nosso sistema imunológico e aí o corpo não responde nem aos antibióticos, né? Essa é a linha que a gente começa a buscar identificar na história do paciente, na história de alguém que tem uma queixa de cansaço que não passa ou de burnout. Primeiro são os sintomas físicos, essa coisa de eu não consigo, minha energia está acabando, eu preciso de mais café. Né? Parece que existe uma relação entre o uso de cafeína e profissionais de saúde, né? Ou então o uso de energético. Né? Eu vejo muitos estudantes 7 horas da manhã com os tubos de energéticos gigantescos na faculdade, e eu fico preocupado com isso. Né? Dos aspectos emocionais, principalmente a tristeza e a sensação de que as coisas não estão indo bem, isso ativa um sentimento de falha, de eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, e isso traz sérias implicações, e aí a gente vem para a exaustão e o burnout. O burnout é o último estágio e ele precisa ser reconhecido como uma condição associada ao trabalho. É uma questão ocupacional. Então fica de lembrete para a gente que a exaustão é um cansaço que não passa. Né? Então, quando eu estou cansado que eu descanso, eu estou no excesso. Quando o meu cansaço não passa, eu tenho um sintoma importante. E é uma doença invisível, como eu já falei para vocês. Né? Então, ela é visível para a gente que sente, mas para as pessoas de fora ainda é uma bobagem. Né? Parece frescura estar cansado, parece frescura estar triste, né? É fragilidade você ter ansiedade. Né? Então, a gente precisa fazer algumas coisas dentro desse processo. Desenvolver autoeficácia, resiliência e regulação emocional. Autoeficácia é o quanto eu dou conta das situações que eu sou convidado a desenvolver. Isso exige muitas vezes a organização do tempo. Né? A resiliência, que é a capacidade que eu tenho de me flexibilizar, diminuir minha cobrança e conseguir acompanhar o meu ritmo. E aí eu vou terminar minha fala, né, comentando de uma história que me mobilizou muito emocionalmente. Os psicólogos também são mobilizados. Aqui no IMIP eu fico num ambulatório de avaliação cognitiva de idosos. Então eu tenho um contato direto com o pessoal da psiquiatria, neurologia, da geriatria e das residências. E um dos dias, uma paciente, né, com um processo de demência já avançando rápido, ela disse, olha, Leopoldo, todo mundo me pergunta quantos anos eu tenho, porque parece que envelhecer e ter demência é normal, né? Mas eu aprendi que eu não preciso dizer quantos anos eu tenho em relação aos anos que eu já vivi. Os anos que eu já vivi, eles já foram. Quando eu penso em quantos anos eu penso em quantos anos eu tenho daqui para frente. E eu preciso me preocupar hoje como eu estou reconstruindo essas minhas memórias. E nós temos uma possibilidade infinita, né, de construir boas memórias, construir boas experiências. Eu estou construindo uma boa experiência aqui com vocês e eu quero levar isso. Né? E eu espero que vocês saiam com esse alerta de que quando o cansaço não passa, ele é um sinal preocupante, a gente precisa se cuidar. E a gente tem que fazer um adubo, né, do nosso caminho, a gente tem que cuidar das nossas relações, a gente precisa construir boas memórias porque a vida é um sopro. Né? A gente não sabe até quando está aqui, de repente nós somos atravessados por uma situação difícil, uma notícia desafiadora, por uma perda, e a gente sabe que esse preço, né, ele é muito alto de pagar. Então, construam boas memórias que a gente aduba uma nova experiência de vida. Tá? Então, muito obrigado.